Hoje eu quero falar com você sobre a questão da nossa identidade, né? Sobre quem nós somos de verdade. Em algumas outras abordagens, a gente pode tratar desse assunto somente por uma questão superficial, mas eu queria mergulhar aqui com você hoje um pouco mais profundo nessa questão. E quando eu falo de identidade, alguns fatores são importantes para que eu entenda realmente quem eu sou, para que você entenda quem você é. Quando a gente vive em sociedade, é natural que a gente comece a buscar elementos de identificação, ou seja, que a gente comece a tentar se identificar com as pessoas, né? Se parecer com o pai, se parecer com a mãe, enfim, tem alguma identificação com as pessoas ao nosso redor. E comumente também a gente acaba buscando esses elementos de identificação nas pessoas. Tem gente que fala assim, os opostos se atraem. Na verdade não é bem assim. A gente quando enxerga em alguém alguma coisa que tem dentro da gente, a gente se sente mais feliz, né? Como se o fato de ter identificado que alguém pensa como eu, age como eu, tem algum tipo de referência, faz a gente ser mais importante ainda. E uma coisa muito importante é que nós buscamos alguns elementos fundamentais para a nossa vida no quesito identidade. Por exemplo, a gente quer saber se a nossa identidade é valorizada, se as pessoas gostam da gente, se as pessoas não nos condenam de alguma maneira, se aquilo que a gente faz é importante. Então, todos esses fatores, quando são colocados à prova no nosso dia a dia, faz com que a gente questione muito sobre a nossa identidade. Esse ano de 2020, particularmente por conta daquilo que a gente já conhece, que é a pandemia, ele fez as pessoas, tem feito a gente se questionar muito, profundamente sobre quem nós somos. Então, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Quando você junta esses elementos de conhecimento sobre você, de autoconhecimento, com o conhecimento daquilo que Deus também sabe e fala sobre você, sabe, de você profundamente, a gente consegue chegar a um denominador comum muito mais eficiente. Então, não desconsiderar isso é um elemento importante na busca pelo nosso eu verdadeiro. Então, existe uma teoria, eu quero explorar com você aqui também, que é uma teoria que fala sobre as 3 camadas da identidade. É como se numa camada mais interna residisse ali o nosso eu verdadeiro. Mas numa camada muito próximo, a gente pensa assim, quem que eu temo ser? Né? O que é que eu gostaria de evitar? O que é que eu quero que as pessoas não saibam sobre mim? Ou, pelo menos, que elas não pensem sobre mim. E aí entra um elemento muito importante. Muitas vezes, na questão da composição da nossa identidade, a gente fica com medo que as pessoas pensem que eu sou algo que eu não sou. Será que eu estou sendo arrogante com alguém? Será que eu estou sendo prepotente com alguém? Será que eu passo essa imagem? Será que eu passo a imagem de ser desleixado, ou de ser muito arrumado, muito produzido? Será que eu passo a imagem de ser narcisista? As pessoas se preocupam, né? As pessoas têm medo do que vão dizer, do julgamento dos outros. E aí, isso acaba levando a gente a uma terceira camada de identidade, que é assim, aquela camada do fingir ser. Quem que eu estou fingindo ser para me aproximar das pessoas? Sabendo que as pessoas gostam de uma aproximação baseada na identidade, naquilo que é comum entre elas, pode ser que eu e você em algum momento sejamos enganados por a gente mesmo de tentar ser aquilo que eu não sou para me aproximar de alguém. Você já deve ter ouvido até uma frase que diz assim, tem gente que gasta o dinheiro que não tem para comprar o que não pode, para tentar mostrar uma coisa que realmente não é, né? E tudo isso, para Deus, por exemplo, de nada vale. Deus conhece nossa identidade muito profunda. E hoje, nesse vídeo, quem acompanha o nosso canal sabe que eu gosto de ponderar, de trazer junto a ciência, a neurociência, o estudo da inteligência emocional, mas também a palavra de Deus. E eu separei aqui para a gente hoje um trecho que eu vou ler para você, muito importante, e que para mim foi muito importante em alguns momentos da minha própria vida, porque sim, muitas vezes nós que orientamos, nós que trabalhamos com esses assuntos sobre a humanidade, sobre ajudar pessoas, nós buscamos ajuda também, é claro, né? Eu e você precisamos estar em crescimento constante. E a palavra que eu quero trazer aqui, ela está em Jeremias 29, do 11 ao 14. Tá? E o texto diz exatamente o seguinte, é como se fosse Deus falando, é Deus falando com a gente, por isso que esse texto eu considero ele tão poderoso. E eu vou ler para você agora, diz o seguinte, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor.
e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O entendimento de uma passagem bíblica eu sempre considero de que ele é muito particular, especialmente para cada pessoa que está lendo aquilo e para cada situação que você está vivendo. Muitas vezes o mesmo trecho, o mesmo texto que eu estou lendo, em um momento da minha vida vai significar alguma coisa e em outro momento pode significar uma outra coisa diferente. Mas eu quero que você entenda que aqui Deus está dizendo assim, não importa o que as pessoas disseram de você ou o que você acha de você. Eu é que sei sobre você, eu sei a tua identidade, eu conheço. É como um pai que diz para o filho, eu sei que você não é assim. Muitas vezes, nosso pai, a nossa mãe, na hora que a gente chega, eles olham para a gente e eles perguntam, tá tudo bem? E você diz, tá tudo bem. E ele olha para a gente, dá aquele sorrisinho assim meio de canto de boca e sabe que não tá. Ou seja, eles nos conhecem porque nos criaram. E aqui é como Deus está dizendo, eu criei você, eu sei quem você é, então eu sei o que você está passando, eu sei quem de fato é você, eu sei que você não é o que dizem que você é. E aí eu queria abrir um parêntese aqui para uma coisa muito importante. O nosso cérebro, a nossa mente, ela tem um setor que é o subconsciente e que lá ficam em processamento, fica armazenado informações que muitas vezes a gente não está julgando, né, aquelas informações, está certo ou errado, mas que está agindo de acordo com aquilo que está lá dentro. Então, esse subconsciente ele é preenchido por sugestões. Quando alguém chega para você e fala algo ao teu respeito e você não filtra aquela informação, mas apenas absorve, aquilo fica reverberando por um bom tempo na tua mente. Então, essas palavras proferidas, esses julgamentos proferidos, né? essas pontes que ligam a gente do inconsciente para aquilo que eu faço de verdade na minha vida, elas podem ser perigosas. Essas sugestões, como é o nome técnico, podem ser danosas. Quantas vezes nós ouvimos assim, você não é competente, você não é capaz disso, isso não é para você, você deveria fazer tal coisa e não o que você quer fazer. E aquilo fica preenchendo a nossa mente e a gente começa a agir não de acordo com aquilo que a gente é, não de acordo com aquilo que a gente sente, não de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida, mas de acordo com informações dadas por terceiros. E isso pode prejudicar a nossa vida. A gente só consegue, de fato, atingir a plenitude daquilo que a gente pode fazer quando a gente se encontra com o nosso verdadeiro eu. E nesse ponto, né, todos os testes que você possa fazer são importantes e também a palavra de Deus é importante nesse aspecto. Aqui, quando em Jeremias ele fala, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, né? Deus é que sabe, e se a gente buscar o que ele está dizendo também, em outras palavras, é que se você buscar a mim, se você buscar a orar para se encontrar, meditar para se encontrar em mim, eu posso te dizer quem você é de fato, te revelar a tua verdadeira identidade. Então, as pessoas que buscaram esse discernimento, que buscaram assim o que elas são de verdade, a sua essência, e que se encontraram, são pessoas que têm a maior prosperidade sobre a terra. Então você pode se encontrar e a partir de hoje ser aquilo que você realmente é, fazer aquilo que você realmente nasceu para fazer e consequentemente ter os resultados que você realmente deve ter na sua vida. Uma coisa muito importante sobre a nossa identidade, falando biblicamente aqui também, é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós somos co-herdeiros de Cristo. E nós, é claro que para você ter essa herança, digamos assim, essa proximidade, é necessário que a gente também esteja cuidando da nossa vida espiritual, não só da questão mental, não só da questão de buscar conhecimento pelo conhecimento, né, mas de buscar a sabedoria, que excede muitas vezes esse conhecimento. E aí, nesse texto, eu acho muito interessante, quando inclusive no versículo 12 tem assim, ó, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Em outro momento eu já fiz um vídeo falando sobre o poder da oração, o poder que a oração tem, né, da oração e da meditação, o poder que isso tem sobre a nossa mente, a capacidade de limpar, de certa maneira, a nossa visão, de eliminar sentimentos negativos e fazer com que a gente consiga se enxergar de uma melhor maneira. Eu vou deixar aqui nesse vídeo, num cardzinho aqui em cima, o link para o vídeo que eu falo sobre o poder da oração e que transformação ela tem sobre o nosso cérebro, e tudo isso também baseado em conhecimento científico. E quando ele fala, né, quando me buscardes de todo o vosso coração, está falando, a Bíblia muitas vezes quando fala em coração, esse coração pode ser entendido como a parte emocional do nosso organismo, a parte emocional da gente, nossa inteligência emocional está muito pautada nisso aqui também. Se a gente buscar muitas vezes Deus somente pela questão do racional, a gente não vai entender muita coisa que é feito, como por exemplo, muitos médicos não entendem quando uma pessoa é curada com um prognóstico ruim, com um diagnóstico de câncer terminal, por exemplo, ou de algumas situações em que ela não tinha escapatória,
Ou seja, não dá para julgar pelo racional. Quando muitas vezes você se via sem saída e algo aconteceu na tua vida que te levou a ter uma saída, a ter uma situação positiva, então isso excede a questão do racional. Então, para a gente se encontrar, para a gente conseguir se encontrar buscando esse lado espiritual, buscando aquilo que Deus fala sobre a gente, muitas vezes eu devo me desprender daquilo que é o conhecimento comum, aquilo que é de verdade simplesmente ciência por ciência. Ela não funciona dessa maneira, essa é a minha concepção. Pode ser que você encontre pessoas que pensam diferente e está tudo certo. Mas na minha concepção, não existe briga entre Deus e ciência, é a mesma coisa. Deus é o autor de toda a ciência. Por isso que se você consegue aplicar aquilo que é ciência, aquilo que a psicologia fala, a psicologia positiva fala muito das questões bíblicas mesmo sem citá-las, porque me parece que são conclusões comuns. Então, o que eu quero te dizer também com esse vídeo é que procure se libertar daquilo que as pessoas falaram de você, daquilo que você sente que não é para você. Procure encontrar, de fato, meditando, orando, também levando isso em consideração, aquilo que você é. Né? As palavras das pessoas não podem nos condenar, mas muitas vezes condenam. Ao longo de vários anos trabalhando com pessoas em seminários, treinamentos ou atendimentos, eu tenho percebido que as pessoas vivem de acordo com o que disseram delas e a gente precisa se libertar disso. Não é o que alguém falou ao meu respeito. Deus está dizendo aqui, é o que eu sei ao teu respeito, que importa, que conta, que pode mudar a tua sorte, como está dizendo aqui, que pode mudar a tua jornada. Então não adianta a gente se fixar, a gente se prender ao que alguém quer pra gente, né? A simplesmente também ficar com medo de ser algo que eu não deveria ter ou ser. E também não adianta que a gente queira ser aquilo que a gente não é para conquistar pessoas ou espaços e que nem eram pra gente. Então é interessante que a gente busque tudo isso. O vídeo de hoje tem esse intuito, trazer você uma reflexão, não somente de ciência por ciência, mas também utilizando a palavra, e muitas vezes é isso que Deus vem dizer. A melhor coisa que eu já ouvi sobre mim foi Deus que disse. A melhor coisa que eu posso ser é Deus que tem esse plano para a minha vida. Então, se você crê que você precisa melhorar, aprofundar na tua identidade, saber quem você é, se encontrar mais, não perde tempo. Ora, medita, busca, né, investe na tua inteligência emocional e também se você conhece pessoas que estão passando por esse processo e que também precisam desse vídeo ou de ouvir essa palavra, compartilha com elas. Isso você vai estar presenteando uma pessoa mesmo sem querer, mesmo sem intenção, em coisas que você jamais imaginou. Muitas vezes tem pessoas que a gente nem desconfia, que são seguras de si aparentemente, né? Que tem todas as respostas, mas que por dentro estão sofrendo, porque sim, é outra coisa que nós humanos, né, nós seres humanos, gostamos de esconder das pessoas, as nossas fraquezas. E a Bíblia também fala em outra passagem que é quando somos fracos que somos fortes, porque aí quando a gente está sendo fraco, mas dá a oportunidade de Deus agir na nossa vida, nós experimentamos uma força que até então a gente desconhecia. Tá bem? Estou muito feliz por essa passagem de hoje, por esse vídeo de hoje, por poder compartilhar isso com você. E se você puder, compartilhe com mais pessoas. Esse é o meu real intuito e objetivo, ajudar todas as pessoas que passarem pelo meu caminho. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.